humano satisfaz-me. Nele encontro tudo, até o eterno. É um excerto de Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Adriano, um dos 5 imperadores bons da era romana, estamos no primeiro século depois de Cristo. Ele aqui, numas memórias ficcionadas, numa carta ao seu sucessor e protegido Marco Aurélio, ele aqui, num dos grandes romances da história da literatura, romance de Marguerite Yourcenar, escrito, creio que há 60 anos, sensivelmente. Bem-vindo às conversas da Égide, Adriano Jordão. O humano satisfaz-me, nele encontro tudo, até o eterno. A música também pode ser lida como um romance? Mais do que isso. Mais do que isso. Eu acho que a música em si mesmo tem que ser um romance, não é? Pode ser, tem que ser um romance. No sentido em que, se não houver uma narrativa que se conta, se após um ato, um evento musical, não houver uma narrativa que se conte, não há razão de ser. Só o som em si não chega. Quando se senta no palco, perante o público, é como se lhe estivesse a dizer: vou-vos contar uma história? Com certeza, sempre. E que essa história tem que ser sempre diferente. Isso é que é a magia da música. É que é uma história criada naquele momento e sempre diferente. E recebida de maneiras diferentes por cada um dos que assistem. Eu lembro que, por exemplo, a Elisabeth Schwarzkopf, grande cantora de Lied alemão, dizia muitas vezes que quando o piano toca a parte do Lied, as pessoas têm que ouvir o texto. Só pela música, o acompanhador do piano no Lied alemão, do Schubert, por exemplo, não está a fazer a sua função, que sem a cantora cantar, as pessoas não tenham automaticamente do Hol da Kunst. Não é, tu vais para ali, não é, tem que ser. Quando eu estou a tocar aquela frase, eu sei o que estou a dizer. Adriano Jordão nasceu no Lubito, em Angola, em 1946. Parece que sim. Família amante de música. É um contador de histórias. Gosta deste romance de Marguerite Yourcenar? Com certeza. Marcou-me, primeiro pelo título, a primeira vez, não é? Eu vivi em Paris muitos anos também, não é? Tenho uma ligação à cultura francesa. E depois, porque se eu escrever um dia um livro, será As Memórias de Marguerite, como é evidente. Ter a minha resposta musical. Mas a música tem que ser um romance. É essencial que seja. E é cada vez menos. Eu sinto isso muito nos concertos hoje. Nós falamos muitas vezes da música. Pessoas hoje vão ao concerto, a meu ver, num espírito que não é o espírito que eu quero, ou que eu sonho. Isso é, vamos imaginar, Helena ou Luís, vocês vão à Gulbenkian, que é o melhor que há em Portugal. Vão, tomam um cafezinho, umas sandes, faz parte de ir ao concerto. Entram na sala, sentam-se confortáveis, e há uns senhores que estão lá no palco, que vão para o palco, que estão nervosos antes, que se concentram, fazem a sua música que vocês querem ouvir, gostam muito e vêm-se embora. Isto é o que se passa, quando não é isso que se deve passar. No momento em que entras no palco, na sala e te sentas, entras num ambiente religioso, quase religioso. Um santuário. E só funciona se o oficiante for o músico e que se crie uma ligação de comunhão entre o oficiante e o público. Perguntas-me, acontece muitas vezes? Não, quase nunca acontece. Quando acontece é maravilhoso. Mas tem que ser para esse caminho que temos que ir. Quando acontece tem que haver diálogo com o público? Tem que haver comunicação do público. Falar com o público? Falar não é preciso falar, não é preciso falar. Mas se falar ajuda. Falar ajuda a abrir a porta. Dialogar. Eu conto na minha carreira, por exemplo, porque é que eu ficava sempre tão, no começo da carreira, tão maravilhado com os meus concertos nos países de leste. Era um público que a pessoa entrava na sala, estava a tocar aquela islariana e eu ouvir eles a voltarem a página, ia saber qual é a edição. Olha, aquele tem este Steingraber. Olha que engraçado, vou estar a ver o Murtex. Bom, porque o público ia para ouvir e para participar fisicamente. E isso a pessoa sente. A pessoa sente completamente. Essa ligação. E só é maravilhoso quando funciona mesmo. Se a pessoa for, digamos, comodisticamente, para o meu prazer de ouvir música e gostar muito, então ponha um disco em casa. Não vale a pena ir mais. Agora fiquei impressionada, porque essa viragem da página
Sabe exatamente o compasso, exatamente Sabemos, claro. o número da página, se a pessoa souber, se é uma edição ou se é outra sabe, edição. e às vezes é porque pensa, olha que engraçado, está a ver aquela versão que a minha professora tinha tirado que não devia ser porque tinha posto mais umas coisas e sentia-se. Também se sente cada vez menos, porque na altura também, eu estou a lembrar muito da Roménia, onde fui muitas vezes, onde era um público muito culto, muito culto. E esse público muito culto, no fundo, tinha muito poucas coisas para fazer, porque o regime opressivo, não é? O ir ao concerto fazia parte da sua libertação. Eu lembro de um professor que me apareceu depois, uma vez, em Bucareste, o professor André Ionesco, que era professor de literatura portuguesa e espanhol. Sabia mais de literatura portuguesa do que os meus amigos professores de literatura cá em Lisboa, ouso dizer quase. Sabia tudo. Era um homem extraordinário. E fiquei uma vez muito chocado porque o André começou-me a falar das ligações de Portugal com a Roménia, porque é que eu gostava tanto de ir à Roménia, porque é que o meu amigo Teodoro Parasquivescu diz que a razão é porque os portugueses e os romenos têm os mesmos defeitos. E que os defeitos é que nos unem mais do que as qualidades. E olhe, falamos hoje do progresso da Roménia e tudo, o que é que se passa na Roménia. Bom, e o André Ionesco um dia diz-me que a Roménia é a latinidade oriental e Portugal a latinidade ocidental, que é o que sobra numa maçã que pode estar podre no interior. O que sobra são o lado exterior, que eram representados por duas latinidades, uma extremo oriental, outra extremo ocidental. Tu chegas à Roménia e lês português, lês no jornal. Não tens noção disso, pois não? Não. Casa hasta és formosa. As afinidades entre as duas línguas. Com 1 quilo de carne de vaca, não se muore de fome. Isto é romeno. A pessoa também de ser consciente. Estou a dizer porquê? Em relação ao público, também havia isso de eu ser português. Às vezes eu ser português na Alemanha, ou ser português nos Estados Unidos, não é que se fosse desvalorizante, mas era sempre visto com um ar um pouco, ou dizer, é português, extraordinário, é português, tão bom e é português. Isso acontecia várias vezes, que me irritava muito, não é? Na Roménia não, a Roménia era inter pares, isso era o que eu queria dizer, descobrir uma civilização que é realmente muito próxima, até pelos defeitos de nós. Mas isso é em relação aos concertos e à prática da música, que eu hoje quase não vou a concertos. Quase não vou, primeiro porque me irrito, depois porque normalmente já sei antes o que é que vai acontecer. Mas irrita-se porquê? Porque já sei antes o que é que vai acontecer. Sabe que os intérpretes não o surpreendem. Conhece os velhos de marretas. Eu sou o Matusalém, quer dizer, é como os velhos de marretas. Eu já sei, na maior parte dos casos já sei. Há casos extraordinários, claro que há. O Trifonov é genial, o Sokolov, com certeza, não. Há casos, mas o stream, a média, eu já sei exatamente o que vão fazer. Estamos num júri internacional. Nós somos capazes de, como júri, ver a prova. É dificílimo ser júri, porque as pessoas tocam maravilhosamente, instrumentalmente maravilhosamente, copiam maravilhosamente os outros estilos, de modo que é muito difícil saber o que é original, o que é que não é original, o que é que foi. É muito difícil, e é muito difícil dizer que está mal uma coisa que está bem. Pois o problema é esse, está bem. E daí? Está bem? E daí? E daí? Então, chega a estar bem? Não, não chega a estar bem. Como é que define o extra? É um lado que eu acho que é de digitação ou de hipnotismo que acontece. Eu conto exemplo, aqui no São Carlos, eu contei esta história muitas vezes, porque marcou muito. Aqui no São Carlos, uma vez, a Tatiana Troianos, grande cantora, fez um recital deslumbrante, como faria com certeza absoluta. Os fãs da ópera são uns histéricos, já toda a gente sabe como é que são, mas é no mundo inteiro, é verdade.
Ela fez para aí 14 extras. E o 14º extra foi à maneira da Carmen. E quando ela diz, si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime, olhou-me nos olhos, a mim, e disse, je t'aime. Eu tive um arrepio na espinha e disse, e a Rosinha que estava ao meu lado disse, ela é um pouco esquisita. Olhou para mim, bom, começou a conversa assim. Acabou, eu saio na plateia, venho daquele corredor central para fora, o meu amigo Zé Ribeiro da Fonte estava num camarote à esquerda e veio a flutuar. Veio ter comigo e disse, Adriano, ela olhou e disse, como? Fomos ver, não havia uma pessoa na sala que podia estar nas torrinhas, à esquerda, à direita, nos camarotes, em pé atrás, que naquele momento não tivesse a senhora olhado nos olhos e dito, je t'aime. O olhar da Mona Lisa. Je t'aime, je t'aime. Vais ouvir isto em casa no disco? Não. Ela diz, je t'aime, muito bonito, mas não está lá. Isso é o lado mágico do concerto. Há esse lado que transcende. E isso é cada vez mais raro. Eu conto, por exemplo, muitas vezes, eu tive a oportunidade, de ser velho dá imensas vantagens. Sonatas de Beethoven integral, ouvi ao Brendel, pai, 2 vezes em Paris, ouvi aqui em Lisboa, ao Kempf, pelo menos 2 vezes, as 32 sonatas. Pergunta-me assim, o que é que te lembras? A mim ou à Rosinha, porque sempre esteve comigo nisso. Lembro-me do segundo andamento da sonata Opus 90, que é uma das mais pequeninas de todas, porque foi de ficar pregado na cadeira. 4 compassos de ficar pregado na cadeira. Já lá vão para aí 50 anos e eu ainda tenho arrepios na espinha. Como é que isso se faz, não se faz? Como é que se explica, não se explica? É magia. É magia. Magia da música. É magia. E da boa interpretação. Não. Isso é que é. Isso. Eu um dia fui com o Kempf, aqui de comboio. Ele tocou aqui em Lisboa, no Tivoli, e depois no dia seguinte tocava no Orfeão Portuense. Eu, nessa altura andava sempre entre Lisboa e o Porto, e a Susana Helena Saia Costa, o Kempf ia lá almoçar a casa, disse-me, vens com o Herr Professor, eu miúdo, todo contente de ir com um monstro daqueles. Fui, 5 horas, não vi cá quando não havia calças pendulares nem nada, não é? Eram 5 horas no foguete. Maravilha. Fui com o Kempf conversando na viagem. Eu hoje penso, Adriano, a pessoa não imagina o que é extraordinário, uma experiência assim na vida, mas fui com o Kempf, almoçámos com o Kempf, tudo, e eu, siderado. À noite, ele vai fazer o mesmo programa que fez em Lisboa, com a sonata de Schubert, a si bemol, a grande sonata. Estão gravadas, e a RDP tem isso, se não apagaram, a sonata gravada em Lisboa e a sonata gravada no Porto. Eu digo-te, não havia uma nota que tivesse sido igual. Impressionante. Parece que a diferença de tempo foi para aí de 12 minutos. De tal maneira que eu me perguntei no Porto, mestre, mas como é que foi isto hoje? E ele disse, estava-me a saber tão bem que eu tentei prolongar o mais que pude. Porque é bonito também. Maravilha. Isso é que se passa naquele momento de criação em que o próprio diz, ora, isto está-me a saber tão bem. É a diversão do intérprete. É. Isso tem que fez ser... parte da sua forma de estar em palco também. Claro, é que se não for assim não vale a pena. Verdade. Também conto sempre, muitas vezes, eu tive mestres maravilhosos, que enfim, além de Helena Saia Costa, que é... 2 Helenas, não foi? Helena Saia Costa também, e Helena Matos também, mas em Paris com a Yvonne Lefebvre, que foi professora do Sanson François, foi professora do Dino Lipati, foi professora do Geza Anda, estamos a falar de bom. E um dia estava num concerto, digamos, do tipo que eu estou a criticar. Quando se é miúdo e se vê aqueles fogos de artifício no piano de mecânica, fica-se... E eu dizia, olha, foi extraordinário, não foi? E ela diz-me assim, eu neste género prefiro ir ao circo. A pessoa leva um livro... Mais tarde compreendo. Claro que tem carradas de razão. A seguir, vou tocar em pino. Ainda é mais difícil, não é? Agora com a perna para o lado. Ainda mais difícil. Ei, bravo, bravo. Então, naquele género, mas vale ir ao circo. Se a ideia for essa, de ver quem toca mais rápido, quem faz não sei o quê, então no circo é ótimo. Pois tem a Não ver é? com a intensidade da interpretação, com a entrega. Noutro, que também me marcou para a vida, outro recital,
muito bom. Ela tem esta frase genial. Eu disse, foi fantástico. Ah oui, 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 oui. Parfait. Tout sauf l'essentiel. Fantástico, tudo menos essencial. Menos o essencial. Estava tudo perfeito. A parte do essencial, porque o essencial é isto. E nós hoje vivemos sempre do acessório. É para voltar aos concertos. Nós vivemos do acessório. Vemos gente extraordinária. Extraordinária. Pianistas que tocam piano como nós. Muita técnica e pouca alma, Não é será? técnica, não é alma. Isso é uma maneira, digamos, prosaica de pôr a questão. As preocupações são diferentes. Se a preocupação... Nós vivemos com uma herança do século XIX, de uma hipervalorização do intérprete. O intérprete sobrepunha-se ao compositor. Era o ato de congenialidade, como dizia o Vix, que era... Alteravam-se liberdades excessivas, alteravam-se... Bom, passou-se depois para exatamente o contrário. Toca o que lá está escrito... O purismo da partitura. Bom, o que lá está escrito não é nada. O que lá está escrito são os borrões, pretinhos e com os risquinhos, que se não fores tu e eu, ninguém ouve. Falta escrever o romance. Essa é que é a diferença da música. Claro. É que uma pessoa normalmente lê um livro e lê cada um. E cada um, no momento de ler, também dá algo de si quando está a ler um livro. Não é? Na parte de tem que existir. Na música, tem que ter o chamado intérprete que vai interpretar aquilo. O que quer dizer que a minha interpretação, por essência, tem que ser diferente da interpretação do outro. E, por essência, tem que ser diferente de cada vez que eu toco. Esse é que é o problema. Essa é que é a enorme dificuldade. Isso é que exige um risco imenso na carreira. Da pessoa ter coragem de saber que se pode enganar. Uma vez, num programa do centenário do Cortot, com o Bernard Gavotti, eu fui convidado na televisão francesa. Não vão ver, porque se virem para aí, vem um rapazinho novinho, todo, não sei o quê, cheio de cabelo. Estava eu, estava o Eurico Heitzig, estava a Yvonne Lefebvre, portanto, a mão direita do Cortot, e o Bernard Gavotti, o grande crítico Clarendon. E estava a Reine Gianoli. E alguém da audiência disse, é pena que o Cortot tivesse problemas técnicos. Há uma mania, fazia notas erradas. A Reine Gianoli... Pingou. A Reine Gianoli disse isto, que para mim foi uma lição. Disse, então estão muito enganados. Se um dia, para os Jogos Olímpicos, se fixar que o salto em altura é meio metro, para aí gente a correr, a saltar todos os dias meio metro, não é? Imensos. Sim. Imensos. Qual é o problema de saltar meio metro? Saltar meio metro. Para o Cortot era sempre 5 metros. Tudo que fosse menos de 5 metros não lhe interessava. Se for 5 metros, às vezes a pessoa não está tão bem e o dedo do pé bate na coisa e cai. Que não quer dizer que eu não salto os 5 metros muitas vezes. Mas é normal, com qualquer atleta. Isso acontece, é por isso que fazem 2 tentativas e 3 tentativas e há o 5º dedo do pezinho que depois lá em cima, aquilo tremeu e passou. Mas se o alvo for sempre 5 metros e menos 5 metros não interessar, for mesmo, salta lá, todos a saltarem. É um pouco isso. Portanto, o Cortot é um dos paradigmas da inteligente versão romântica de pianismo. Também havia versões menos inteligentes. O Cortot era um pianista genial. Mas voltando a dizer, cria-se depois uma moda de distância. Adriano Jordão, tanto mundo e tanta música vivida até agora e o muito mais que está por vir. Falámos dessa magia dos encontros com a música. Vamos a esse momento inicial da vida. Sim. Lobito, Angola. Sim. Há um feitiço africano que permaneceu em si ou foi só lugar de nascimento? Eu costumo dizer que quem nasceu em África nasceu com um vírus. Um vírus que não Dos sai. bons. Um vírus que não sai. Eu vim de lá muito pequenino. Fui acompanhado pelos... Enfim, meus pais vieram. O meu avô era governador, o meu avô paterno era um homem rico de vida africana. O meu pai gostava de Lisboa
e de jogar ténis e golfe e fazer remo, que era completamente diferente, uma versão so very British da vida. Viemos para cá, trouxe com ele os empregados que tinha lá, que nos marcaram a nós miúdos para o resto da vida, quer dizer, eram quem tomava conta de nós. Portanto, tenho uma ligação, tenho um imaginário africano permanente. Quando eu voltei à África, já com 20 anos, abre-se a porta do avião, vem aquele bafo, vem aquele bafo que vocês conhecem. Sim. As pessoas que não são da África ficam, e eu disse, estou na minha terra. Porque a pessoa é marcada no momento em que nasce, de certeza. Sim, a pessoa é marcada. Eu cheguei lá e disse, eu cheguei à minha terra. Portanto, e a ligação... A força da natureza a confirmar o que diz. Adriano Jordão, vamos conhecer as suas primeiras memórias de contacto com a música. Ali dentro. Provavelmente rodeados de algumas marcas desse tempo. Ali vamos para a sua biblioteca, para a sua sala, deixar este belíssimo jardim. Agora rodeados de tanto para ver, ler e ouvir, vamos aos primeiros momentos dessa vida musical imensa. Vamos até lá. Agora. Vamos a uma viagem às memórias musicais, as primeiras da infância, e a esse chamamento da música. Como é que surgiu esse chamamento para a música? Os meninos e as meninas das famílias burguesas aprendiam a falar francês, a portar-se bem à mesa e a tocar piano. Sim. Todos, portanto, era tudo corrido na mesma onda. Depois há os que querem continuar e a maior parte desiste ao fim de um tempo. Eu desisti. A minha família nós somos 7 irmãos, que é uma família grande, que é uma coisa também muito especial, é uma bênção que eu tive na vida. E foi uma lição extraordinária que o meu pai me deu, porque eu desisti, convencido que os meus pais me iam dizer: não, menino, tem que estudar piano, não sei o quê, não. E o seu pai, não quero mais estudar piano. O meu pai diz-me: então não. Eu tive um arrepio, mas o que é isto? Então eu estou a dizer que não quero. Queria contrariar nada a fazer. Saiu gorado. Estudar piano, o liceu tem que ser com certeza, tem que fazer como deve ser. Mas o piano não quero. Pronto. Se quiser fazer dardo ou fazer remo, se quiser, pronto, pode ser, não é bom. Não gostei. Não gostei. Que aí, 4 meses depois, fui ter com o meu pai já, quem, disse meu pai. Eu afinal queria estudar piano. Afinal... E o meu pai diz-me assim: mas a vida não é assim. A vida não é assim. Não é, agora não me apetece e agora apetece-me. Agora, se quer estudar piano, tem que ganhar o direito a estudar piano. Só estuda piano se tiver a média de tantos no liceu, senão não estuda piano. Isso é uma lição de educação. É. Sim. E eu tive a média e tive logo os meus professores logo a seguir. O meu pai era eu acho que um grande educador, porque tinha uns princípios completamente contrários ao que se pratica hoje. Por exemplo, o meu pai dizia: o menino tem todas as condições, o menino não é burro, temos os meios financeiros necessários para que o menino seja como deve ser, o menino não pode ser reprovado. Não lhe admito. Não quer ser muito bom, é a sua escolha. Se for somente normal e suficiente, não merece nem castigo, nem reprimenda. Se reprovar, merece reprimenda. Se estiver bom e muito bom, merece prémio. Faz sentido. E é curioso, porque ao mesmo tempo, sobretudo porque era uma família grande, há sempre competição. Era para tirar o sentido da competição. A ideia de que tem que ser o melhor de todos e tem que ser não sei o quê, eu acho que é um erro. Que se põe um peso em cima das crianças enormes, de ter que corresponder ao desejo do pai e da mãe, que eles sejam os melhores e ganhem tudo e fazem não sei o quê. Bom, por exemplo, a Rosinha, a minha mulher, educou a minha filha assim. Eu acho que fez mal. Tenho esta herança do meu pai, que a mim me fez muito bem, porque no fundo, eu vejo numa família de 7 irmãos, depois o meu pai morreu, eu tinha 17 anos, estás a ver? A minha mãe tinha acabado de fazer 40.
com sete meninos. Dos 7 irmãos, eu sou formado em Direito, o meu irmão José Manuel é formado em Engenharia, o meu irmão Nuno era formado em Matemática e em Veterinária, a minha irmã Raquel era mestra na Faculdade de Letras Germânicas, ou não sei o quê. A minha irmã Vera foi a Bruxelas para o meu irmão Manuel infelizmente morreu, mas vejo que daqueles 7 todos chegaram com uma senhora viúva que levou uma pancada monumental depois, ainda por cima, com a Revolução e com a Angola, do que é que se vivia. Eu penso à distância que ela aliou a conseguiu manter os meninos todos e conseguir resultados reais, não é coincidência, não é? Muito bom. Não é coincidência. Não, Já era uma estamos a grande para, mulher. para a psicologia familiar. Vamos lá. O que é que querias saber mais? Do piano foi por isso mesmo. Sim, como é que houve este eu chamamento? depois quis, e então aí tive todo o apoio do meu pai, sempre. Tive todo o apoio do meu pai, até mesmo ao fim. Porque 3 dias antes do meu pai morrer, o meu pai estava no final, reuniu-se comigo, e sei com cada um dos meus irmãos, mas comigo reuniu-se, a dizer-me: eu sei que tu gostas muito da música, aconselho-te muito a que não deixes perder isso, mas fazes-me um favor. Eu digo: o que é? Eu era economista, mas sonhava de ser formado em Direito e nunca não formei em Direito porque os avós não queriam. Forma-te em Direito. Pedido do pai. O meu pai morreu 3 dias depois. Olha, foi um cutelo aqui na cabeça. Eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano da faculdade, com veleidades de abandonar e ir para não sei onde, não é? Enquanto não acabei o curso de Direito, não descansei. E quando acabei o curso de Direito, arrumei o assunto. Nem sequer o documento do curso eu tirei. Foi buscar. Fui buscá-lo, sabes quando? 30 anos depois. A vida também é muito curiosa. A gente pensa, eu pensei: isto não serve para nada. Pronto, pai, cumpri a minha obrigação e fui para a música. Quando sou convidado para ir para o Brasil e me pedem as habilitações académicas, evidentemente que eu pus licenciatura em Direito. E de repente passou-me pela cabeça: será que eu sou mesmo licenciado em Direito? Será que não era preciso fazer um estágio? Será que não era preciso entregar uma tese? Porque e fui, cheio de medo, à faculdade, à universidade, 30 anos depois, a pedir o meu canudo. Sim, Ali, o diploma. Aliás, que está ali o diploma. Não, sou formado em Direito, não tenho dúvida. Não me perguntes coisas de Direito. Não, a cabeça fica formada. Serviu no curso. Formada, Serviu formatada. Serviu em todos os sentidos. Contratos é importante. Não é só isso. Não Não é nesse sentido. É na disciplina mental. Aliás, a matemática, o direito, tem muito a ver com a música. O Schumann era formado em Direito, a pessoa não tem essa noção. O Álvaro Cassuto é formado em Direito. Sim. Quer dizer, há uma lógica e há uma disciplina intelectual que a Faculdade de Direito me deu. Sem eu dar por isso. Portanto, não foi só fazer o gosto ao meu pai, afinal, e depois na prática também resultou nessa altura, quando era preciso, afinal eu tinha mais. É muito útil um curso de Direito, convenhamos, para tudo, para viver. É bom, dá-nos uma maneira de pensar diferente, isso é um facto. Essa bolsa da Gulbenkian, que a dada altura aconteceu na sua vida. Foi um dos primeiros bolseiros da Fundação Gulbenkian. Foi justamente após a morte do meu pai, uma família numerosa. O meu pai ganhava muito bem a sua vida. O meu pai tinha estado na Fundação da Televisão, depois passou para a SACOR, morreu na direção da SACOR. Mas uma coisa é ter um chefe de família que ganha bem a sua vida, com 7 meninos, ou de repente ficar a minha mãe pendurada com os bens para esclarecer de uma herança que vinha do meu avô. Ainda por cima, a minha mãe era casada com comunhão de bens, de modo que a confusão que era dos rendimentos também que eram de Angola. Houve um momento de... Vamos lá ver. Aflição? Eu nunca senti, porque realmente a minha mãe nos protegeu imenso. Mas eu percebo a confusão que foi aquele momento e pedi uma bolsa à Gulbenkian. E aí tive de imediato uma bolsa da Fundação, mais a Gulbenkian pôs-me um piano em casa, um Beckstein, para eu ter condições para trabalhar. Mais a Helena Costa foi para um festival na Holanda, e depois podemos falar disso tudo, e queria que eu fosse com ela. E a Gulbenkian pagou uma viagem para eu ir para acompanhar, porque
A Sra. Madalena Azevedo Perdigão, com quem tive bulhas épicas, faz-nos uma falta extraordinária. Nós precisamos dessas pessoas que tinham uma visão e que criam o melhor. Criam o melhor. É um momento em que ganha a certeza de que a sua vida será consagrada à música e terá reconhecimento nela. Eu detesto concursos. Acho que o concurso não é a maneira de decidir. Se for ver, um dia a Teresa Berganza, minha querida amiga que nos deixou, mostrou-me os concorrentes no concurso de Geneve, penso de 58. Que era ela, era o Friedrich Gulda, era o Alfred Kraus, todos perderam. Quem ganhou? Alguém que ninguém sabe quem história. é. Bom, por exemplo, concursos têm muito disso, não é? Sim. O Nelson contou-me que ficou eliminado. Nelson Freire. Sim, ficou eliminado em Bruxelas e 3 semanas depois ganhou o primeiro prémio em Lisboa. Quando eu estou num júri de um concurso, eu digo sempre aos miúdos: vocês estão lá para fazer o melhor que vocês puderem e para se vencerem a vocês próprios. Sim. Porque esta ideia de ser melhor que o vizinho não é uma ideia artística nem musical. Isso é do desporto. O desporto é que se pode medir se chegou com um passo à frente ou com um segundo a menos ou a mais. Na música não pode. A mesma prova, vista por um júri diferente, dá resultado diferente. Fatal. E não quer dizer que seja melhor, nem pior. E se a pessoa não for com esse espírito, é horrível, é horrível. Tem a ver com a sensibilidade, com a interpretação. Com o gosto, com as afinidades musicais. Mas é evidente, é evidente. Uma vez no concurso de Leeds, que é um grande concurso internacional, a Yvonne Lefebvre, a mestra, estava no júri. E estava o Geza Anda, aluno dela, ela com 80, suponhamos, o Geza Anda com 50, já um grande nome, não sei o quê. O Benedetti Michelangelo, o São François, também, bom. E houve uma menina ou um menino qualquer que tocou e ouviu-se um comentário desagradável, alto, do Geza Anda, que se ouviu na sala. E ouve-se a voz da Yvonne Lefebvre, que tinha uma voz de canina rachada, dizendo: Mais voyons, Geza, tu te rappelles pas como tu jouais à cet âge-là? É bom lembrar-nos É bom. como éramos. Exatamente, bom. E vindo de quem vem, ele tinha que... Porque não se fazem comentários altos no... Meter o piano no Pois. saco em vez da viola. Voyons, Geza, tu te rappelles pas como tu jouais à cet âge-là? Bom. Ficou arrumado. Ela era uma mulher extraordinária. E a viagem, a passagem nos Estados Unidos? Para os Estados Unidos, olha, aí foi pela mão do João de Fata Branco. Mas foi jovem ainda. Foi jovenzíssimo, tinha pai de 19 anos. Sim, Bom, exato. eu estava nessas coisas, vai, não vai, quando o João de Fata Branco, que tinha sido presidente do júri no primeiro concurso que eu estive aqui, e que sempre me apoiou muito, muito mesmo. As assistências ovelhas extraordinárias, esses apoios, era um homem extraordinário, João de Fata Branco. O João, havia um programa da Fulbright e da Gulbenkian para ir para os Estados Unidos. Fazer o quê? O que eu quisesse. É uma coisa extraordinária. Não, eu não fui para os Estados Unidos para uma escola de música. Eu fui para os Estados Unidos para saber como é que era a música nos Estados Unidos. Eu pensei, não vou... A Helena Costa diz-me: filho, vai a correr, porque isso faz parte do ensino, perceber? Então, eu vivi um ano baseado em Nova Iorque e a correr pelos Estados Unidos todos. Fiz todas as escolas e universidades, estive com o Copland, fui aos ensaios da Federal Universidade de Nova Iorque, fui a todas as... Aliás, a minha chegada é extraordinária. Eu chego no avião da TWA, é muito bem, e estou a caminho do aeroporto de autocarro, vim de Lisboa, salazarenta, cinzenta, a chegar a Nova Iorque, de olhos deste tamanho, e vejo cartazes a anunciar o Requiem de Verdi, do Karajan, no Carnegie Hall, 15 dias depois. Sou recebido pelo diretor da Fulbright, o Sr. Adrian Larkin, lembro perfeitamente, que muito americano, me diz: What can I do for you? Eu disse: pode. Ele não esperava que eu dissesse: What? Eu quero ir ao Karajan ouvir o homem olhou para mim e disse-me: Você tinha noção que há 6 meses não há um lugar livre? Eu disse: If you can't, ok. Ele ficou picado. Então disse: Momento. E ligou para uma senhora, que era mãe dele, que era uma das fundadoras do grupo do patronos do Metropolitan Opera. Sim. Diz: a única solução é eu metê-lo no camarote da minha mãe.
com uma senha extra, porque não há um lugar no caderno. Eu vou de cócoras. Muito bem. Depois perguntou-me assim, por acaso tem um tuxedo? Eu disse, tenho. Então, há um jantar antes, minha mãe convida e entra com ela. Ela é patrona do Carnegie Hall, ninguém ia pedir bilhete, ninguém ia fazer... Está a ver a cena? Tudo bem. Eu vou jantar com a senhora, no Fontana di Trevi, não sei se conheces, que é em frente, era em frente do Carnegie Hall, e estava, sei lá, o embaixador de Espanha, mais o diretor da Fiat, mais o... Ora, eu falava espanhol com o espanhol, ou antes portunhol com o espanhol, para americano era perfeito, falava francês com o embaixador de França, que era a minha segunda língua, falava alemão com o homem da Volkswagen, entendia meio italiano e a senhora achou de repente, este miúdo é um gênio, porque nos Estados Unidos ninguém falava nada. Exato. Bom, vou ao concerto do Karajan, deslumbrante, depois tenho uma história já no São Carlos também para dizer disso. Deslumbrante, foi um Requiem de Verdi extraordinário. Bom, e passei a preencher os jantares da senhora em casa, que tinha um apartamento lindo na Quinta Avenida, e um elemento do sexo masculino, nos jantares onde há imensas senhoras a mais, sim, viúvas e não sei quem, dá imenso jeito. E falando para eles todas as línguas, porque eu falava alemão relativamente bem na altura, perfeito. Passei, era a pessoa perfeita para entrar, e para mim era ótimo, poupava imenso nas refeições. Fui a tudo quando havia no Metropolitan, fui ao Clube do Met, conhece o Clube do Met? Conheço. Está em cima, não é? Sim, Bom, sim. que é hiper exclusivo, não é? Sim. Eu sei, fui lá jantar com a senhora, está ao meu lado, está a Jacqueline Kennedy e o... E depois explicaram-me qual é que é o critério para ser sócio do clube, sabes como é Os que grandes patronos? Não, mas sabe qual é o critério? É muito fácil. Isso de Golden Horseshoe. The Golden Horseshoe são as frisas cá abaixo. Tem que ser titular de uma daquelas frisas. Bom, primeiro tem que se pagar mais de joia do que os que lá estiveram, que vai subindo. Tu vais substituir uma velhinha que morreu, quando aquela deu 5 milhões, eu dou 6. Para ter direito a quê? Ter direito a ser membro do clube. A aristocracia nova iorquina. Pronto, eu tive uma vida de nababo nesses concertos. E é tudo ligado. Ou a música é bom. Estava em Nova Iorque, ia tudo. E aos ensaios. Cheia de inveja. Eu fui a ouvir ensaios de uma tosca, com o Richard Tucker e a Renata Tebaldi. Estás a ver o que isto é? Maravilha! É um mundo de memórias. Mais inveja. De grandes encontros. É verdade. E de muito mundo. Nos Estados Unidos, nessa fervilhante década de 60, em Sim. Paris, nos anos a seguir ao maio de 68, creio que foi por 74, 75, que teve essa bolsa da... Não. Aí já tinha acabado a bolsa. A minha bolsa foi antes. Foi no início da década de 70. Final da década de 60. A minha filha, a primeira língua que falou foi o francês. Ela nasceu em 69, já era... Bom. Então apanhou mesmo Paris Mais pós-maio de 68, ou durante o maio maio de de 68. Sim. E para além de todo o mundo que uma vida de pianista profissional lhe permite, nunca pensou em viver noutro país? Pensei. Pensei imensos, em viver em imensos países, pensei em ficar nos Estados Unidos. Eu fui convidado para lecionar numa universidade americana e não me apeteceu. Eu tenho este lado hiper português de adorar Portugal. Querer voltar aqui a casa. Querer voltar aqui a casa. É o resultado também de ser uma família muito grande. Eram os meus irmãos e o meu pai dizia-me, além de formar direito, toma conta da tua mãe. E dizer-me a mim, e contigo não te preocupes que eu tomo conta. Eu tenho tantas histórias de que ele me tomou conta, que não quero saber. Tantas. Que boa saudade. Mas é que eu tenho histórias, tomou conta mesmo, que só se explica de uma maneira que não é natural. Dou-te um exemplo. Eu estive ligado a Mateus. Fundação Mateus. Era diretor da Fundação de Mateus. Não havia cá autoestradas, demorava-se 8 horas para chegar ia-se por Viseu, depois dizia-se Castro Daire, até abaixo, até à Régua. Bom, 8 horas. Ia de manhã para Mateus, ia na autoestrada que acabava ali em Vila Franca, ou não sei onde, ia com um BMW, eu lembro que era um BMW branco, que tinha matrícula BM, portanto pode saber o ano em que havia BM. Eu reparei porque era BMW.
e vou a 120 eu, e vai ele a 120, agora passas tu, agora passo eu, porque não via mais ninguém. Estava gente. E de repente, cai-me a cabeça. Como assim? Cai-me a cabeça, assim. Eu a guiar. E eu abrandei. Mas não foi adormecer. Não, cai-me a cabeça. Vejo uma bomba de gasolina, entro na bomba de gasolina, com a cabeça assim. Saio do carro. Eu, café não podia beber na altura. Pedi uma Coca-Cola. Tomo uma Coca-Cola. Coisa tão esquisita. Coisa tão esquisita. Mas sabe o que é que foi? Não. Eu sei. Fui retirado da estrada. Entro no carro. Volto da estrada. 3 km adiante está o BMW metido debaixo de um carro cisterna a arder. E eu disse, espera aí. Mas Esquisito. acredita? Não sei. Já lhe digo a Houve resposta. aí qualquer coisa. Houve. Esquisito. Isto é tão esquisito. Ou outra esquisita. Quero. Muito cansado. Queremos, não é? Muito cansado da vida, de concertos, digamos, no pico da minha carreira, em que eu, com a tal mania de casa e tudo, estava numa turnê, que depois até lhe posso mostrar, uma turnê na Alemanha, e em vez de ficar, como ficaria se fosse mais novo, entre os concertos, até para ir ao museu ou não sei o que mais, estava a tocar, metia-me no avião, vinha para Lisboa. Estava cá um dia, metia-me no avião, ia para outra cidade. Porque era para vir para casa. Não podia mais com os concertos, estava completamente... Bom, o Pedro Burmester resolve deixar a universidade no Porto para ir para a Casa da Música. Sim. Vagou, abriu a vaga. E eu disse, vou-me candidatar. Estou farto disto. Preciso de alguma estabilidade, vou-me candidatar. Candidatei. Ganhei o concurso, saem os resultados, eu estou em primeiro lugar, a larga distância do resto. Aquilo precisava depois de ter uma confirmação, a ratificação do Conselho Científico, que era por bola branca, bola preta. E eu tive mais bolas pretas do que bolas brancas. Fiquei danado, porque achei aquilo estranhíssimo. Sim. E depois falei com o reitor, disse-me, olha, agora nem que me paguem em peso de ouro, eu quero ir para cá, se os meus colegas não me querem cá, eu não quero cá, mas isto não pode ser. Quer dizer, ou a ratificação é para o processo inteiro do concurso, e é para isso que existe, e caem todos, não pode os senhores do Conselho Científico insultarem um júri, não é? E dizer, o primeiro não queremos, mas queremos o segundo, que era filho do professor não sei quantos, está bom, à portuguesa. Pronto, já percebemos. Houve a cena, como foi, engraçadíssima, começa a receber telefonemas dos membros do Conselho Científico a dizerem que estavam todos indignados. Recebi mais telefonemas do que bolas brancas. Portanto, houve gente que pôr bola preta e me telefonou. E nessa altura a pessoa pensa, coisa tão estranha, não é? E fiquei, liga-me o Primeiro-Ministro e convida-me para ir para o Brasil. Eu não teria ido para o Brasil se tivesse ficado no Porto. As rimas da vida. É esquisito, não é? Também. Acredita em alguma ordem extra, Olha, normal? há uma resposta do António Lobo Antunes que eu adoro e que aplico. Sabe qual é que é? Por via das dúvidas, acredito. É uma variante do Lazar. Por via das dúvidas, acredito. Exato. Não, que eu acho isto estranho, acho. Que eu acho estranho, acho. Porque estou a contar isto, mas há um monte de coisa. Na minha vida, a pessoa, ou com todas as pessoas, tu fazes um plano num sentido porque queres atingir um alvo e o alvo que atinges não é aquele, é outro completamente diferente, até muito melhor, é muito diferente. Não passou pela cabeça. Sim. Quando eu me candidatei à ESMAI no Porto, não pensava em ir para Conselheiro Cultural no Brasil. Sim. Não pensava. Mas se não fosse a bola preta, Não tinha ido. não tinha ido. Não tinha Não acontecido. podia. Depois, então, eu tinha ganho o concurso, entrava e agora 15 dias depois, e agora afinal vão-se embora. Pois. Percebes? Pronto. E essa experiência maravilhosa no Brasil? Foi um interregno na carreira, obviamente. Eu estava tão cansado dos concertos. As pessoas também não pensam isso. A vontade de mudar de vida? Farto. Porque é assim, quando a pessoa... Eu não sou nenhum gênio. A certa altura atinge um certo patamar. E isto é tudo em pirâmide. Cada passo
acima é mais curto e mais difícil. Estreita. Estreita, não é? Se a pessoa quer fazer o melhor, entra numa essa altura é. Repare que todos. Maria João teve 4 anos sem tocar piano, não é? Lembra-se? Acontece a todos, não é? Há um momento em que a gente diz, não, eu não aguento mais. O stress. Porquê é que eu gostava tanto de tocar nos países de leste? Era uma tal comunhão com o público. E o terror de tocar na Gulbenkian em Lisboa, onde eu tinha a certeza que muita gente queria que eu tocasse mal. Queriam sangue. Eu sei, a pessoa entra e há um grupo que lá está na esperança que corra mal. Isso em termos de audiência, de assistência. E com a tal ligação. Mas em termos de músicos, há muita concorrência? Havia concorrência, eu sentia? Esse desejo por parte dos seus pares? Não. Eu sempre me dei muito bem. Uma vez em Nova Iorque, eu ia tocar, toquei o concerto de Ravel no Lincoln Center. Tinha amigos meus na Juilliard e chego lá e começo a telefonar que queria estudar piano. Pensas que conseguia? Até que o meu amigo André Laplante me diz: Adriano, é concorrência. Eles estão à espera que corra mal. Porque se correr bem é mais um que entra avança um passo a disputar. A nível de querer, de não arranjar um piano para eu estudar, percebes? Tive o piano na sala, um bocadinho só. Mas é feito. Eu vi em Paris, nos exames finais, pessoas estão cá fora a dizer enganou-se! A sério? Então, e o Brasil? Foi aquilo que esperava? Não, foi muito melhor do que eu esperava. Foi um prazer imenso poder fazer coisas. Eu, antes de ir para o Brasil, eu tinha sido convidado para ir para Viena. Também como dito cultural? Dito cultural. E eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, na altura, que não. Que não, porque o que é que um músico português pode fazer a favor da música portuguesa em Viena, além do prazer imenso de vir em Viena e ir às óperas? Nada, ou muito pouco. Mas no Brasil pode. No Brasil pode. Pela música, pela cultura portuguesa, pela língua. Há muito a fazer no Brasil. É possível fazer coisas. Encontrou abertura em termos diplomáticos e em termos da sociedade? Encontrei. A minha casa era um centro de convívio. Essa casa que eu guardo com tanto carinho. Onde eu conheci. Era um centro de convívio cultural. E não só, para a TAP. Sim. Mas é verdade, para a TAP. É verdade. A TAP, eu lutei como um cão pela linha da TAP para Brasília. Era secretária do Turismo a Flecha de Lima, a Lúcia Flecha de Lima, era secretária do Turismo. Eu fiz programas de cá, em direto, com o Jorge Rodrigues, com a secretária do Turismo, para conseguir vencer a dificuldade de São Paulo, que não queria de maneira nenhuma que houvesse um voo direto de Brasília para Lisboa. São Paulo quer centrar tudo em São Paulo, quer obrigar as pessoas a ir a Guarulhos, querem fazer isso. A linha da TAP é arrancada a ferros. E sempre com um sorriso que o próprio país Brasil também tem. Nesse programa com Jorge Rodrigues, o Rui Tornel, eu estava no estúdio em Lisboa e vocês pregam uma partida de 1º de abril. Isso. Extraordinária. Uma espécie também de prova de que o meio cultural às vezes... Mas isso não é só o meio cultural. Conte-nos resumidamente o que foi essa partida. Aí não é meio cultural. Aí é o mérito, sobretudo, do embaixador. Seixas da Costa. É preciso haver um embaixador que alinhe numa... Conte-nos resumidamente essa então, história. Muito bem. Era 1 de abril e o embaixador Seixas da Costa lembrou-se que íamos inventar uma figura que não existe. Um homem enciclopédico, um espírito da Renascença. Augusto Maria de Sá. Augusto Maria de Sá, com 2 As. Que sabia tudo, escreveu uns livros extraordinários, umas teses imensas, um homem que era um europeísta antes do tempo. Vítima colateral no regicídio. Exatamente, porque a irmã dele, de Ifigénia, em Lisboa, estava ctísica. E ele veio de barco para Lisboa e estava ali na Rua do Arsenal quando foi o atentado. E a Rainha Dona Amélia tinha aquele ramo de camélias. Quando o Buissa deu o tiro, ela fez assim e o tiro passou e matou o Sá, que estava ali fora todo. Bom, a história correu, nós estávamos todos convictos
que um quarto de hora depois meu se podia desmanchar a garra. Qual que? Tu sabes, gente do mais importante. Desculpa, olha os meus amigos melhores. Esta é uma casa que se abre à natureza. Então, volto atrás. Em Lisboa recebemos telefonemas indignados sobre como é que se deixava cair no esquecimento. No esquecimento de uma figura daquelas. Bom, eu recebi. Que maravilha! Mas é incrível, é de todos os campos. Eu não vou dizer quem é a pessoa, porque é desagradável dizer quem é, mas houve uma jornalista conhecida que disse que conhecia a obra dele muito bem. O homem nunca escreveu, não existiu. E eu recebi de um grande professor universitário, historiador, indignado por não saber do regicídio, do problema do regicídio. Ele tinha feito uma tese sobre o regicídio. Como é que lhe tinha passado? Não acreditou que fosse. Foi tão bem feito que uma pessoa dessas é preciso. Mas foi a brincar. Era onde abriu. Como é que. Telefonou para o Brasil. Onde é que estão esses dados? Porque, bom, o Carlos Fino. O Carlos Fino foi dizer que em São Petersburgo, na universidade, havia uma biblioteca imensíssima, porque foi o Sá que levou essa de Queiroz para o Brasil. Também ele integrava a Embaixada Portuguesa. Em Portugal, era tudo. Não, foi uma. Aquilo demorou 2 horas. Esse programa devia ser passado a CD, para a gente se rir todos. Está no arquivo da rádio. Porque é extraordinário. Tem muito a ver com uma forma de estar na vida para si, com um sorriso. Isso é indispensável. Eu não sei se tenho sorriso, eu acho que tenho. Mas, e ver a vida, o lado lúdico da vida é muito importante. É por isso que eu gosto tanto dos festivais. As pessoas falam no festival de música e pensam que é uma série de concertos que vai haver ali. Para mim é uma festa, tem que ser uma festa. Se não for uma festa, não deve existir. Mas o Adriano teve na sua mão muitos festivais. É por isso Festival mesmo. de Macau, Pois. Casa de Mateus, Açores, Sintra, Mafra. Sim, Macau e Açores foram criações minhas desde o zero. De raiz. Do zero, não é? Bom, desde o zero. Mas Mateus também. Realmente havia muito. Eu, no fundo, gosto é de criar. Eu gosto de criar quando. Só funcionou bem quando fui eu. Deve ser um defeito meu, portanto. Aquilo que eu criei, funcionou. O Festival de Macau, lá, cá está. Sim. Cá está. A funcionar. Orientações diferentes, como é normal. Para mim é um orgulho. Quando me perguntam, estás triste? Não, eu estou orgulhosíssimo. Então eu imagino uma coisa há 40 anos. E 40 anos depois ela está lá a viver. E os chineses pegaram nela. Parabéns, Adriano, não é? Com certeza. Vou-lhe contar a cena da Audrey Hepburn, mas agora quer saber. Eu sempre tive, do lado chinês, uma grande abertura e uma grande... para as ideias. Ouviam, queriam... Bom, sempre tive, do lado português, em Macau, alguma distância em relação... O que é que este tipo agora aqui a vir a correr, não sei o quê, vem com o apoio do Presidente da República, coisa não é bom. Numa reunião que era decisiva para o festival, para o primeiro festival, estavam aquelas mesas imensas, sabe como é que é, com muita gente sentada ao lado, eu aqui à frente, uma peça de sabatina, e um dos senhores importantes, muito importante mesmo, diz, um festival de música clássica, e eu defendia, sabe porquê? É que nós, para Macau, podemos sonhar ou ser Las Vegas ou ser Mónaco. Eu preferia que fosse Mónaco. Era um pouco a minha luta. Bom, ainda se fosse um festival de cinema, se fosse um festival de porquê? Sei lá, porque vinha alguma grande estrela do cinema e se trazia, era bom para o turismo. E disse, porquê é que uma estrela de cinema não há de vir ao festival de música? Quem é que o senhor gostaria? E o homem diz-me, sei lá, a Audrey Hepburn. Eu disse, com licença. Levantei-me da mesa, acabou a reunião, era fim da tarde em Macau, vou para o hotel, para o Mandarim, não sei se conhece Macau. Bom, vou ao Hotel Mandarim, vou ao Hotel Mandarim, a dizer-me, Adriano, olha, mais uma vez a pensar no meu pai, nas coisas esquisitas. Audrey Hepburn, ligo para a Rosinha, para casa, para Lisboa, ganho 8 horas, portanto, de horário, não é? Lá era noite, cá era de manhã. Rosinha, onde é que nós vimos uma fotografia da Audrey Hepburn? Eu disse, foi na residência do embaixador da Holanda. É isso, foi isso. Ligo para a embaixada da Holanda. O senhor embaixador, não, o senhor embaixador não está cá já. Ai, meu Deus, dê-me o telefone. De onde deu-lhe o telefone? Na Haia. Bom, perdi menos uma hora, porque na Haia, ligo para a Haia, disse que ia falar com o embaixador. Qual é o telefone? Oitfort,
O senhor embaixador abandonou a carreira. Arranja-me o telefone. Ele está em Nova Iorque. Digo, bom, Nova Iorque é mais 5 horas para eu falar. Eu já da meia-noite. Assim, ele está presidente de uma fundação. Dê-me o telefone. Dou, sim, senhora. Deu. E eu ligo para Nova Iorque. Atendo-me o Leopoldo e eu disse-lhe, olha, você lembra-se, muito bem, como está? Estou na China, diga uma coisa. Eu vi em sua casa uma fotografia da Audrey Hepburn. Pois, ela é a minha prima. Eu digo, peraí, eu preciso falar com a sua prima a correr. Dê-me o telefone dela. Adriano, eu não lhe dou o telefone da outra. Ela está em Gstaad, na Suíça. Eu expliquei-lhe, mas passa isto assim, isto é um festival de mundo. Ela está afastada um pouco. E eu menti. Eu disse, é porque eu queria fazer uma grande gala para a Unicef. Aos Boat People de Vietnã, isso ela talvez se interesse uma coisa dessa. Olha, eu vou falar com ela, já lhe digo ao modo. Muito bem. E eu a tremer nervoso em Macau, o senhor em Nova Iorque, a falar para que estar. Liga-me o telefone, entendi. Adriano, ela está a esperar o seu telefonema, é o tão na Suíça. Vamos ligar. E eu ligo. Atendo a Audrey Hepburn. Isto é uma emoção, não é? 2 da manhã em Macau, na Suíça. Eu digo, olha, passa-se assim, é o Festival de Música, mas não é, há mais coincidências. O Festival de Música, nós queríamos muito que viesse cá como especial convidada do Festival de Música. Mas eu não sou música. Não, é pelo... Eu queria responder ao pedido do senhor, queria uma estrela de cinema, ia ser a Audrey Hepburn. Mas nós queríamos fazer uma coisa que desse sabe, Macau tem bastante dinheiro, nós podemos fazer tudo. Não, eu não quero nada, eu vou, mas não quero nada de cachê. Quero só a viagem, a estadia, não sei o que mais. Perguntou, mas quem é que eu vou apresentar? E vai apresentar o concerto de Iliana Cotrubas. Adoro-a! Olha, eu estava em Nova Iorque, começa ela a contar. Fui no outro dia ao Metropolitan, ela cantou deslumbrantemente, sei lá, mas, e eu no final tive vergonha de ir falar com ela ao camarim. Eu disse, espera aí, vergonha, ligo para a Iliana Cotrubas. Vai falar em Macau. Foi um dia vai falar em Macau e ligo para a Iliana. Iliana, então o que é que se passa? Então a Audrey Hepburn esteve no concerto na Récita e teve vergonha de ir falar contigo. Não é possível. Eu adoro a não sei o que mais. Bom, começou a conversa, conclusão, fixámos tudo. No dia seguinte, 9 da manhã, mesma mesa, os mesmos senhores, eu sento-me e disse, ela vem. Ela quem? Então o senhor não queria a Audrey Hepburn. Ela vem. Mas como é que você conseguiu? Liguei-lhe para casa. Isto é estou sem palavras de admiração. Isto é absolutamente verdade. Liguei-lhe para casa, ela vem. E por assim começam as lutas práticas à portuguesa. A senhora que não tem caixa nenhum. Se há uma superstar, era a Audrey Hepburn. Se há uma superstar, é uma superstar. Bom, ela só disse, olha, Adriano, eu sou muito esquisita nas companhias de aviação. Dizem que as asiáticas são muito boas, não sei o quê, mas eu não quero ir. Eu só vou na Swissair. E eu digo, bem, para aquela viagem... na Swissair não pode vir. Entraram os burocratas. Na Swissair não pode vir. Não, não pode vir. Não, porque os acordos do governo são por concurso com a British Airways. E eu disse, eu pago a viagem no meu bolso, não me estou bem. O assunto está resolvido. Eu pago, com muita honra e muito gosto, a viagem em primeira classe ao Audrey Hepburn e ao marido. Eu pago. Mais alguma dúvida? O empecilho era este ponto. Não poder vir na Suíça uma pessoa bom, uma estrela mundial. Sai dali, vou ter com o engenheiro Melancia, que era maravilhoso. Maravilhoso. O grande governador de Macau, que nos teve, é? E disse, sou engenheiro, eu pago. Paga lá, por amor de Deus. Bom, como é evidente, estar a embirrar, porque o protocolo da direção do turismo... É uma história para a história da diplomacia, para os cursos de diplomacia. Mas a ver a que ponto, quando havia tal animosidade, no fundo ficaram furiosos de Audrey Hepburn vir. Esse concerto foi transmitido live para 70 cadeias de televisão, incluindo a NHK. Sabes o que é a NHK? No Japão. No Japão. Com o engenheiro Melancia, no final ele disse-me assim, olha, 70 minutos de Macau na NHK é mais que o orçamento todo do Festival de Música. Se forem pagar uma propaganda a dizer Macau existe, com a Audrey Hepburn a apresentar um concerto,
E Helena Cotrubas a cantar com a Lucia Valentini Terrani. Estamos a falar também dos tops dos tops, na altura. La crème de la crème. 70 minutos de televisão não tem preço. Que bom ter contado essa história, porque é além linda. de ser maravilhosa, É. ser um elogio do intrépido, da ousadia e da vida com um sorriso, Mas é também uma grande lição sobre alguma burocracia portuguesa que não desapareceu ainda. Não, está aqui. E como vê, a Lodi Hepburn está aqui no meu piano. E foi assim que esta história surge, por termos visto essa fotografia maravilhosa consigo. Nós já não temos muito tempo. Esta história, esta pequena história que diz muito sobre o que é Portugal ainda hoje e, no entanto, é esta a sua casa. Foi sempre para este país que quis voltar, para esta cidade de Lisboa, nomeadamente. Mas vamos agora terminar, porque já não temos muito tempo, com algumas perguntas que definem um pouco, provavelmente trazendo outras histórias, e poderíamos estar aqui várias horas a vários programas. Mas ainda continuando sob a senda dos lugares, este é o seu país, esta é a sua cidade, mas diga-me um lugar no mundo que lhe seja muito especial, que guarde muito no coração. Pode ser uma cidade, pode ser um... Paris. Olha a chuva. Por causa desses anos, a chuva em Lisboa é bem-vinda. Por causa desses anos da Bolsa da Gulbenkian ou por mais tarde? Por tudo. Eu chego a Paris e estou em casa também. E também passeando pelas ruas. Tenho histórias lindas em Paris. Acredito. Posso contar uma? Força. Muito bem. Depois da tropa, voltei para a minha casa em Paris e era ano de 1975, verão quente. Eu saí das Forças Armadas, portanto, eu fiz a Revolução como oficial do Exército, saio, sou passado a disponibilidade em maio de 75 e volto para a minha casa em Paris. Minha casa em Paris. Bom, foi aquela convulsão em Portugal do verão quente de 75. Bom, chegavam muitas pessoas. A polícia francesa deve ter achado que eu era um louco, porque um dia estou a levar da minha casa um guerrilheiro do MIR, que era o Movimento da Esquerda Revolucionária do Chile, e fui entregar, estava escondido em minha casa, eu vou entregá-lo e fui buscar, eu não digo quem, um querido amigo meu da extrema-direita. Esta é uma grande confusão. Mas seja como for, estamos em Paris, estava também o João Chatas de Almeida, grande escultor, e o João Chata diz-me, chegou agora um grande cliente meu do Porto, que vem aí, conseguiu sair com um Dalí escondido debaixo no Volkswagen Carocha, está radiante que conseguiu, é a vida dele que está ali para poder sobreviver em Paris. Bom, vamos vender o Dalí. Tu queres assistir? Eu disse, claro, vender um Dalí. Vou eu, vai a Rosinha, vai a Inês, pequenina, todos, para a Galerie de France, falar com a Marchand, especialista nos Dalís. A senhora olhou para o quadro, percebeu a situação, começou a dizer, isto, não sei, há tantas cópias. Bom, o homem dizia, minha senhora, tenho aqui o certificado. Quem faz cópia também faz certificados. O João Chatas perdeu a cabeça. Tinha sido ele que tinha tratado disso. Mas o Dalí está vivo. Se tem alguma dúvida, pergunta-se. Claro que a senhora nunca passou pela cabeça que a gente chegasse ao Dalí. Então, o João Chatas liga para o hotel onde eu estava, fala com o secretário do Dalí, conta a história, diz a palavra mágica para o Dalí, é que ele vinha a fugir dos comunistas. O Dalí era estruturalmente anticomunista, que era a vida daquele homem que estava naquele quadro. E no primeiro, daqui a 50 anos, não, olha, às 5h30, o que é que fazem? Hoje, o mestre vai sair, talvez, se diga não olhar para o quadro. Qualquer. Corremos todos para o hotel, mais a senhora da galeria, mais todos, estamos à espera. Às 5h30 em ponto, chega o elevador, abre-se a porta, sai o Dalí, mais a gala, sim, mais uns efebros com umas coisas. Correu-se, o secretário do Dalí fala com ele, o Dalí olha para nós, diz, o homem tem uma alegria, corre, leva o quadro, dá ao Dalí, diz, mestre, o Dalí agarrou o quadro, tira o quadro para o chão, pisa, o homem, a mulher dele ia tendo uma crise cardíaca atrás, porque o Dalí era um homem de teatro. Era um homem de teatro.
e depois faz assim, pá! E um dos meninos efebros abre uma pasta e põe uma tela. E ele no chão assina, enrola. Pero este es muy bueno. Maravilhosa. E ele vive. A Inês ainda hoje, que era pequenina, vive fascinada. Eu estou a ver a cena. Ele diz, bom, eu vou-lhe dar o quadro. Ele vai vender isto com uma pipa de massa, porque um quadro para ali é um chamado tableau à histoire, que ainda por cima tem o valor da história. Está lá a marchão dos quadros dele. A ver, irrefutável, não é? Mais autêntico do que este não pode haver. Mas eu vou gozar um bocadinho e para ganhar uma grande partida, porque o outro quadro era ótimo e era autêntico. Pois. É uma cidade para todas as histórias. E essa é de facto extraordinária. Gosto muito de Paris. Eu também vou perguntar agora sobre o objeto preferido. Pois, há tantos aqui que poderiam ser, que eu poderia escolher. Eu depois posso mostrar. Claro. Acabei por escolher aquele quadro que está ali. Vamos ver. Que é um quadro do Júlio Pomar, que também tem história. Tem história porque eu estava em Brasília, foi talvez a coisa mais bonita que eu fiz em termos culturais, e descobri que havia uns painéis do Júlio Pomar que estavam arrumados numa arrecadação de uma exposição que ele tinha feito antiga, de uma coisa qualquer em lá, que estavam uns partidos, outros... Eu disse, não posso admitir que haja uns painéis do Júlio Pomar partidos guardados numa arrecadação. Fomos ver, agarrei no quilo. O Pomar foi a São Paulo, eu fui a São Paulo, falei com ele e disse-lhe, vamos refazer isto, vamos refazer os que faltam para juntar estes painéis. Havia muitos partidos. E o Júlio Pomar dizia, não, olha, isso foi uma coisa que foi feita na Viúva Lamego. Eles devem ter lá ainda a coisa, a matriz original. Vamos a refazer tudo de novo para a cor ficar certinha. Foi o lado artístico dele e muito bem, de garantir a qualidade. Bom, eu fiquei todo contente, até verificar que aquilo era uma parede de 30 metros. 30 metros. 30 metros. E o local que o secretário de Cultura, que era outro louco, que lá estava Brasília, tem essas loucuras extraordinárias, escolheu, foi, para quem conhece Brasília, não sei se conhece Brasília, mas tu conheces Brasília, foi Conheço. entre o museu, aquele museu redondo, e a biblioteca. Portanto, é como se fosse em Paris, nos Campos Elíseos, ou como se fosse aqui na Avenida da Liberdade. Não é? Sim, Bom, claro. um painel de 30 metros não é uma coisa que se meta assim de baixo. A Miriam Dabelsberg, a minha amiga, disse, Adriano, antes vou ver um boi a voar do que o Niemeyer deixar que se ponha uma parede de 30 metros de algo que não é dele em Brasília, num sítio absolutamente central da cidade. Foi preciso lembrar o Niemeyer, que era um homem extraordinário, um arquiteto extraordinário, levámos-lhe os desenhos do Pomar, aí, mais uma vez, foi a reação artística. É que é tão bonito o painel que o Niemeyer disse, esse aceito. Portanto, aquele que está ali é um dos bonecos de um painel de 30 metros. Cheio de história. Cheio de história. E mais para mim, portanto, aqui um pequenino que o Pomar me fez, dizendo obrigado, Adriano, que eu acho que vale muito mais que os outros todos grandes. Cheio de histórias. Os livros dão-nos muitas histórias. Já começamos esta conversa com o livro Memórias de Adriano, de Margarite Yourcenar. Depois desta conversa, mais vontade tenho que um dia possa ter nas mãos a Memórias de Margarite. Espero que o faça, mas diga-nos um livro que o tenha marcado particularmente. Olha, marcou particularmente o ano da morte de Ricardo Reis. Marcou-me porquê? Porque eu não conseguia entrar no Saramago. É uma coisa que eu disse a algumas pessoas. Há uns que mentem, dizem que entram logo, é mentira. Foi por tentativas. Eu entrava, aquilo era difícil e denso e não passava. Até que, no ano da morte de Ricardo Reis, foi de jato. Foi o livro que me deu a chave para o Saramago. E depois de ler o ano da morte de Ricardo Reis, eu consegui voltar atrás. É como aquelas chaves que se põem de leitura. Isso acontece muito na arte, não é? Encontrarmos a chave de uma obra para as outras, outra obra. Para as outras pessoas. E quando a pessoa pensa que o Ricardo Reis, no romance, vem do Brasil para Lisboa, vai ao Cemitério dos Prazeres, a tal Lisboa triste que o Saramago quer por ali, não é? Bom,
que depois vai para um apartamento em Santa Catarina, salvo ver o que é isso que eu não sei. É, em Santa Catarina, onde há umas mulheres que dizem, fazem gossip, como é que diz gossip? Má língua e não sei como é. Eu li aquele livro de jato e disse, então isto não pode ser. E de repente fez-me luz. Percebi a lógica. E depois, como tive a oportunidade, eu conheci o Saramago em Mateus, justamente, ainda antes de ser Nobel. Depois no Brasil, muitas vezes, claro que o Saramago ia ao Brasil e o Conselheiro Cultural tem a obrigação de estar lá e o prazer, no caso do Saramago. De modo que foi para mim essa abertura importantíssima que me marcou muito. Contou-lhe romance, essa dificuldade de entrada? Contei. Ele não, era uma pessoa um bocadinho... Reservada? Era... Como é que se está a dizer? E, no entanto, com um sorriso também. Sim. Não muito visível, mas... Não, eu sou um expansivo e ele não era um expansivo. Não sei se apreciava que alguém dissesse que era difícil ler, porque ele ao mesmo tempo pensei, este é um bocado parvo, este tipo, está aqui um bocadinho. Mas foi o livro que a mim me marcou. Não sei que a pessoa da literatura se acham que é o grande... para mim é o grande romance de Sousa. Não São sei. as experiências individuais que conta. Eu agora vou perguntar sobre um disco, sobre música. Isso também tenho uma coisa que me marcou sempre. Há um disco do Quinteto de Schubert, pelo Quarteto Veiga, esta casa está cheia de Sandro Veiga aí nas paredes, meu grande mestre, e Pablo Casals, gravado ao vivo no Festival de Praga, que é irrepetível. Como diz a minha filha, Inês, tu conheces bem, ó pai, estão a estragar o disco do Veiga. Porquê que fizeram? É porque ouvia-se o Casals dizer... Fazia falta ouvir aquele ronco do Casals, que agora estão a emendar, a tirar os ruídos. A limpar. Eu preferia também que não fosse limpo, porque deve ter sido uma coisa incrível. Aliás, o Veiga contou-me, não em relação a esse quinteto, mas que uma vez eu vinha da África do Sul para Bruxelas, porque a Rainha Elizabeth da Bélgica, que era aluna dele de violino, queria que ele fosse tocar com o Wilhelm Kempff, sonatas de Beethoven, em Bruxelas. E aviões que eram Super Constellations, vinha, parava, não sei o quê, em Cano, não sei de onde, até chegar a Bruxelas, para aí 70 horas depois, não sei, era assim umas coisas. Ele diz que chegou morto a Bruxelas. Tinha o carro da rainha no aeroporto, vai para o palácio para ensaiar com o Kempff e diz ao Kempff, eu não estou em condições de tocar, eu tenho é que dormir agora. E no concerto, seja o que Deus quiser. Bom. E diz ele, e Deus quis. Os anjos baixaram, o concerto foi extraordinário, o casal que estava a assistir disse, mas vocês para a semana que vem têm que fazer isto no Festival de Praga, que era o grande festival de música de câmara, porque isto foi uma sessão, coisa única. E assim foi. 8 dias depois, dizia o Veiga, então já sem jet lag, sem nada, foi cuidadosamente ensaiar com o Kempff, 2 dias antes e 3, tudo, acertaram tudo, e foi uma merda. Porque os anjos não desceram. Depois de tudo, para repetir aquela coisa, porque é tal coisa que é irrepetível, não é? Exato. É atenção. O Rubinstein diz nas memórias dele uma coisa que eu percebo muito bem, que os meninos, é perigosíssimo para um professor dizer uma coisa destas a alguém. Ele diz, eu quando vou para o concerto tenho que ter a sensação que não sei bem tudo. Que se eu for para o concerto sabendo que sei tudo, não é bom. Precisa um sentido de risco. É, o sentido de dizer, vamos... Então, tem que ser bom. Era um homem extraordinário, o Rubinstein era um homem absolutamente... As memórias dele poderiam ser também uma escolha de livros para podia ser. Ele tem dois livros de memória. Foi um homem que marcou muito. Era um homem com uma história... E era um homem também com uma satisfação de viver. Vida. Teve uma vida longa. Amor à vida. Amor à vida. Eu vi-o aqui em Lisboa, tenho uma fotografia dele para mim, que tocou com 80 anos, tocou o segundo concerto de Brahms, si bemol, e depois as variações de Paganini e Rachmaninoff. É inacreditável. E era um homem extraordinário. Uma vez em Paris, eu estava num grupo com o Teodoro Paz Esquives, com o Henrique de Sigro, chegou o Rubinstein com a secretária. A secretária que tinha 30 e poucos anos e ele 80. Sim. Claro que
histórias eram mais que muitas daquela paixão, como é evidente. O Henrique de Stick, que era muito galanteador, diz: Maître, Madame Rubinstein. Ele diz: a New York. Bom, percebemos que não era para se conversar. A Annabella Whitestone foi powdering the face. Ele ficou sozinho, veio ter com um grupo, todos nós de 20 e poucos anos, ele com 80 e tantos, é o que ele gostava, é juntar a gente nova, e diz esta coisa maravilhosa. Não era mais possível. A minha mulher era: Artur, não fumes, Artur, não bebas, Artur, não sai. Como se eu fosse um velho! Como se eu fosse um velho! Pois claro, então. Era uma vida fascinante nessas memórias, e num documentário que está disponível na internet, no YouTube, fica aqui essa recomendação. Não temos muito tempo de gravação. Esse disco é um abrigo para si, e um poema que seja também lugar de reconforto, regresso miúdo para si, Adriano Jordão. Vem agora muito o poema que a Ana Vitorino pôs em música e me dedicou. Quando vier a primavera. Grande pessoa. Porque ligou muito, porque gostei muito que a Ana fizesse uma obra para mim, que eu estreiei em Mafra e depois toquei num festival na Alemanha. Toca-me pessoalmente por isso, não é? Claro. E o poema é lindíssimo, não é? E voltamos a pessoa, depois já termos andado no livro de Saramago. Chegamos lá. E agora, o filme da sua vida. Casablanca. E sabes porquê? Por aquela cena maravilhosa dos hinos. Quando estão os... A Marselhesa. Exatamente. Cantada. A Marselhesa que vai aparecendo, sobrepondo-se ao hino alemão. É o peso da música na política e na história. Por isso me marcou muito. E a coragem e a determinação de lutar E pelo que vale a pena. e o final deslumbrante do avião para Lisboa, não é? E teremos sempre Paris, e Adriano Jordão terá sempre Paris, porque é esse lugar especial para si. Adriano Jordão, falámos de muita coisa ao longo desta conversa, mas terminemos com uma proposta para um mundo melhor. Olha, isso estava a dizer do meu lado africano. O meu querido Francisco, que me educou, que foi com os meus pais, que era negro e o maior amigo que eu tive em criança. Contava uma história do fogo na selva, não sei se conhecem, que ele contava. A selva está a arder. A selva está a arder. Está o Rei Leão a comandar as hostes, estão os leões, os tigres, todos a movimentarem-se para acabar com o... Quando veio um passarinho pequenino que foi a um rio, que pôs uma gota no bico, foi a correr, despejou, voltou para trás, e o Rei Leão começou a olhar para aquilo e disse: oh, pássaro, mas o que é que estás a fazer? Faço o que posso. E é isso, fazermos o que pudermos. Se cada um fizer o que pode, teremos um mundo. Mas é uma história linda, não é? É muito africana, acho eu. É uma bela parábola. É muito africana. Sim. Eu fiz o que pude. Sim. E depois ele dizia: se em vez de um passarinho forem 1 milhão de passarinhos, aí já faz efeito. Mas aquele passarinho ir buscar água, ainda pôr no bico e juntar-se aos outros, deixar o biquinho, a gota d'água, fez o que pode. E isso é que é importante, é fazermos o que podemos. Adriano Jordão, a arte de Adriano Jordão, nestas conversas da Égide, que é a arte que nos une. É a arte que nos fortalece. Muito obrigado por nos ter recebido. Obrigada, Muito obrigado a Adriano. vocês. Muito obrigada.